Lei de responsabilidade fiscal, portal da transparência, folhas de pagamento, aterros sanitários. Estes são alguns dos desafios daqueles que administram os municípios pelo país afora. No programa de hoje, eu vou conversar com Vitorino Scherk. Ele é presidente da Associação Rondoniense dos Municípios e prefeito de Mirante da Serra, interior de Rondônia, agora no Justiça e Cidadania. Ele é natural de Marilândia, Espírito Santo, tem 31 anos de Rondônia, é tabelião e escrivão de cartório e atualmente prefeito de Mirante da Serra, interior de Rondônia, e presidente da Associação dos Municípios de Rondônia. Eu vou conversar agora com Vitorino Scherk, que vai falar sobre a situação e as dificuldades, muitas vezes enfrentadas pelos municípios, especialmente de Rondônia. Presidente, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Obrigado, Celso. Obrigado, amigos telespectadores. Presidente, assim vou chamar o presidente da ARON. Presidente, quais as principais... É possível elencar assim, as principais dificuldades, e até se tiver algumas vantagens também, com relação ao gestor municipal, ao executivo municipal, os prefeitos, especialmente dos 52 municípios de Rondônia? Hoje a principal dificuldade dos municípios do Brasil, vamos dizer assim, em especial de Rondônia, trata-se da dificuldade que a gente tem no sentido da arrecadação, os recursos. Porque para você trabalhar, para você fazer as coisas que o povo precisa, você precisa ter recurso. Mas, infelizmente, a gente trabalha com recursos escassos e se eu for aqui elencar dificuldades, eu posso colocar 1 milhão de dificuldades que existem e a gente vai esquecer de um punhado delas ainda. Porém, a gente passa por um período crítico no Brasil, da crise mundial, que também afetou o Brasil, que também afetou os municípios, as desonerações, a nova remessa de prefeitos, a dificuldade nas eleições, as brigas políticas. Então, tudo isso são dificuldades. As leis brasileiras que também... as exigências ao gestor e, às vezes, a falta de preparo de pessoal. Então, nós temos um monte de dificuldades que a gente tenta, no dia a dia, uma por uma, como diz na gíria, matar um leão por dia para ver se a gente consegue romper lá na frente. E até para deixar o nosso telespectador bem por dentro, como que funciona, qual é a forma de arrecadação hoje, as fontes de arrecadação do município? No município, pois bem, Celso, a gente tem os municípios, a grande maioria dos municípios do Brasil, quase 5 mil municípios do Brasil, praticamente sobrevive com repasse federal, que é o repasse do FPM, que é o Fundo de Participação do Município. Que esse recurso, cada município tem a sua porcentagem. Por exemplo, o meu município, Mirante da Serra, um município que tem 12 mil habitantes, então ele tem 0,8% do bolo tributário nacional, mas daquilo que é destinado ao município. O que é destinado ao município do bolo tributário nacional? 14%. Então, tudo que se arrecada no Brasil, 14% é para dividir para todos os municípios do Brasil. E desses 14%, o meu município tem 0,8%. Isso equivale aí em torno de 500, 600 mil por mês, vamos colocar assim. Poderia ser um pouco mais, mas devido às desonerações que aconteceram, hoje diminuiu a arrecadação. E diminuiu muito. Os municípios perderam em torno de 23%, 24% em sua arrecadação nacional. Então, hoje, as fontes de arrecadação, quais são? Primeiro que seria a fonte do FPM, que é a principal. Depois vem o ICMS. Como é que é o ICMS? Tudo que é recolhido de ICMS no estado de Rondônia, 25% desse bolo vai para os municípios. Então, o meu município, por exemplo, de 12 mil habitantes, tem 0,69. Enquanto a capital do estado, Porto Velho, tem 25% desses 25%. Você me entendeu? Sim. Então, os municípios pequenos, com menos de 20, com menos de 30, com menos de 50 mil habitantes, estão passando por dificuldades extremas. Por quê? O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que aí sim é do município,
É muito pouco os prestadores de serviço nos municípios pequenos. Então, tem essa dificuldade de arrecadação. Outra parte que vem para os municípios é 50% daquilo que é feito na liberação de licença para veículo, né? O licenciamento de veículo. 50% do licenciamento é para o município. Tem o IPTU também? Hein? O IPTU também é um... O IPTU das cidades pequenas também, um valor ínfimo, né? Um valor pequeno, porque senão o povo não aguenta também. Então, é aquele recurso que no final, em um município igual o meu, teria que ter um orçamento anual, que está a previsão pelo Tribunal de Contas, a previsão de um orçamento de 22 milhões no ano. Mas com as quedas recentes de arrecadação, tanto do ICMS quanto do FPM, a gente tem aí a média de arrecadação prevista para o ano em torno de 15, 16 milhões. Então, aquilo que você pensava em arrecadar, que você faria a máquina funcionar, de 22 milhões, você arrecadando 15, 16, você não consegue fazer a máquina funcionar. E disso aí, prefeito, quantos por cento vai para a folha de pagamento, por exemplo? Então, hoje nós temos a lei de responsabilidade fiscal que diz que você não pode ultrapassar 51,3, que é o limite prudencial de folha de pagamento. Porém, a grande maioria dos municípios do Brasil hoje, a maioria tem mais de 60% de folha. Por quê? Caiu a arrecadação e você precisa do funcionário para trabalhar. Você não pode dispensar o funcionário. O povo precisa do serviço, o funcionário está ali, né? Então, os prefeitos estão com extrema dificuldade de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Por causa da queda da arrecadação. Ah, mas o prefeito poderia demitir funcionário. No meu município, por exemplo, se eu demitir um funcionário, ele vai me fazer falta porque eu preciso dele para trabalhar. Eu tenho uma cota justa e correta ali, certa para trabalhar. E eu não posso demitir. Então, se a presidência da República, o governo federal, faz a desoneração para não demitir 10, 15 mil funcionários da indústria nacional, nós vamos demitir nos municípios esse ano, o ano passado e esse ano, mais de 250 mil. Então, o que é melhor? Demitir 10, 15 mil ou 250 mil? Então, nós estamos vivendo uma situação que a população na rua cobra, mas às vezes não tem aquele conhecimento da situação que está passando os municípios, não é verdade? E é cruel, a situação é cruel. A gente está prefeito, aí a pessoa pergunta, mas por que você não desiste? É porque a gente também tem vergonha, né? A gente tem vergonha, a gente é tabelião de cartório, a gente mora na cidade, tem os bens na cidade. Assumir um compromisso. Assumir um compromisso com a população. Se eu assumir esse compromisso, eu tenho que honrar. Eu não posso largar agora, porque a barca está em dificuldade, largar a barca, afundar e largar a mão. Não. Tá certo. Mas vamos para um breve intervalo. Eu estou conversando com o presidente da ARON, Associação dos Municípios de Rondônia, Vitorino Scherk, que também é prefeito de Mirante da Serra, uma cidade aqui do interior de Rondônia. E nós vamos para um breve intervalo, vamos voltar, quer dizer, com todas essas dificuldades, ainda fala-se em criar novos municípios e o que isso pode refletir nos que já existem. Nós vamos ao breve intervalo e o Justiça e Cidadania volta já já. Estamos de volta, eu estou conversando com o presidente da ARON, Associação dos Municípios de Rondônia e prefeito de Mirante da Serra, Vitorino Scherk. Eu até, na discussão do primeiro bloco, falando das dificuldades que muitas prefeituras, né, que mais de 5.500 prefeituras no país todo, então, algumas dificuldades que o presidente da ARON tem trazido aqui, já deixei a pergunta no ar, né? Há uma discussão aí, inclusive em Rondônia, de emancipação e criação de novos municípios. Isso pode refletir nos municípios atuais, em termos de arrecadação, distribuição, presidente? Veja bem, a gente sabe e a gente é municipalista, né? Melhor que as pessoas entendam bem essa passagem, por o seguinte, nós somos a favor da criação de novos municípios, porque existe, por exemplo, em Rondônia, Extrema de Rondônia, está lá no norte do estado, lá divisa com Acre, tem necessidade. Existe também Tarilândia, lá vizinho do meu município, que também é um distrito grande que necessita passar município, e outros, né? Mas nós vamos pegar o mesmo bolo que é dividido hoje em 5.570 municípios
e dividir para mais municípios que serão criados. Então, é um projeto em torno de 300 ou 400 novos. Falam em 300, 400, mas eu acredito que não chega a 150. Mas mesmo que chegar a 150, você imagina, você tem um bolo lá para dividir em 10 pessoas e você passa a dividir ele em 15. Vai diminuir o tamanho do pedaço. Tem câmaras municipais, tem toda uma infraestrutura. Então, mas isso eu estou falando só em termos do FPM, do FPM e em termos do ICMS, né? Esses dois sentidos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar junto à Confederação Nacional dos Municípios do Brasil, a CNM, as frentes de prefeitos, junto a todos os órgãos que defendem o municipalismo, para que nós tenhamos no país um pacto federativo. O que vem esse pacto federativo a reforçar os municípios? Trazer para o município o recurso para ele cumprir com aquela obrigação. Porque você veja bem, o cidadão mora no município. O cidadão não mora no Estado e nem mora na União. E o ente que tem maior obrigação é o município. Com a saúde, com a educação, com a assistência social, com tudo. Eles procuram o prefeito. Não é verdade? Eles procuram o prefeito. Então, veja bem, se nós tivermos a maioria da arrecadação na União, para quê? Para os prefeitos ir de pires na mão, em Brasília, buscar recurso? Então, tinha que ter o recurso aqui. Então, nós estamos brigando por um pacto federativo. A gente gostaria que essa população que está na rua reivindicando direito entendesse isso, de cobrasse do Congresso Nacional, cobrasse da Presidência da República, que nós fizéssemos um pacto federativo onde o recurso viesse igual para os municípios. Um recurso que pudesse atender a saúde, que o prefeito pudesse atender a educação. Não é? Prefeito e presidente, bem da verdade é aquela máxima que hoje as pessoas vivem no município, as pessoas não vivem no Estado e na União, né? Então é onde está o problema. Onde está o problema, que a pessoa mais próxima lá do executivo, mais próximo do povo, é o prefeito e do legislativo, o vereador. Agora, mesmo com essas dificuldades, inclusive recentemente o TRT da 14ª Região reconheceu que cerca dos 52 municípios, mais de 80% deles estão com seus precatórios trabalhistas pagos em dia, ou seja, sem nenhum precatório vencido. Quer dizer, mesmo diante da dificuldade, aí a prova de uma demonstração cabal do comprometimento, de que os prefeitos estão procurando fazer a sua parte. Olha, os prefeitos são aqueles mais fiscalizados de todos os políticos, né? A população pode pensar que não, mas na realidade nós temos todo dia na nossa prefeitura o Ministério Público fiscalizando, nós temos todo dia o Tribunal de Contas fiscalizando, os tribunais de trabalho fiscalizando, né? A questão de trabalhadores, a questão de recursos. Auditores fiscais, todo dia estão no município. E os prefeitos, todos eles moram nos municípios e todos eles têm os seus bens patrimoniais no município. E todos eles são regidos pela égide do medo. Eu, por exemplo, eu tenho medo de perder a concessão do meu cartório. Eu sou concursado de cartório. Daqui a pouco é uma responsabilidade. Eu vou ser enquadrado numa lei de responsabilidade fiscal por uma coisa que às vezes um funcionário fez ou um secretário fez. Ou então a gente tem que andar em dia, em cima. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, o cara não tem que ser prefeito. O cara tem que ser técnico, prefeito, advogado, auditor fiscal, ele tem que ser tudo num só. E tentar administrar. E até quase que jornalista. O senhor, por exemplo, é radialista. Eu sou radialista, né? Também. Então ele tem que tentar administrar de maneira que as coisas dele não vão para o vinagre. Você pensa que a gente fica feliz quando a gente vê aí a Polícia Federal algemando um prefeito? A gente fica triste. Por quê? Porque talvez ele nem passou pela cabeça dele, ele nem sabe daquele assunto. Não é verdade? Porque muitas vezes, inclusive isso é uma questão até que a gente já discutiu outro dia num outro programa, falando com o Tribunal de Contas e até, por exemplo, pela própria Receita Federal, que agora, até recentemente, teve uma reunião aqui, né, dos prefeitos, até em Porto Velho, com relação à Receita Federal, esse cuidado que precisa ter. Agora, uma pergunta que eu faço é com relação aos prefeitos. Os prefeitos hoje estão preparados com assessoria técnica para... Porque é o que o senhor falou, que muitas vezes eles não têm nenhum conhecimento do que está acontecendo por questão até de conhecimento técnico, né? Uma assessoria
É importante estar bem assessorado nessa... Na grande maioria, os prefeitos têm dificuldade de entendimento do que é a parte burocrática. Que a parte burocrática no Brasil é muito grande, enorme. As obrigações de um prefeito são enormes. Ele responde por tudo e por todos, né? Então, a dificuldade de você... Como é que o município que você vai pagar R$ 2.500 para um secretário, você vai ter um técnico capacitado ganhando R$ 2.000, ele não vai trabalhar. Daqui a pouco ele faz um concurso, ele vai para um TRT, ele vai para um Tribunal Regional vai para o Tribunal de Justiça, ele vai para o Tribunal de Contas, ele vai para uma empresa privada. Você não tem condições de ter pessoas altamente capazes de fazer o cumprimento de todas as leis que o Brasil tem. O Brasil tem leis demais da conta para você cumprir. E tem resoluções, e tem estatutos. Quer dizer, o Brasil é complexo de você administrar. Bom, e ainda, né, antes da gente ir para o intervalo, e deixo também um questionamento, e também, além de tudo isso, ainda ele, para ser reeleito, ele depende do voto dos contribuintes, daquelas pessoas que ele está à frente do município. Então, é cobrado o tempo todo e ainda na eleição ainda tem mais uma prova, né? Eu tenho costume dizer que o prefeito, para ser reeleito, ele é mais do que herói na atual conjuntura. Por quê? Porque todo mundo precisa e todo mundo cobra. E na hora de você pedir o voto, você tem que dizer: eu não te fiz isso porque não pude, não fiz aquilo porque não pude, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Entendeu? Então é muito complexo. Para você hoje ter um corpo técnico especializado, você não tem recurso para pagar. E lá no interior, fora do eixo da BR-364, aqui em Rondônia, você não tem como, as pessoas não vão para lá. Você não consegue médico, você não consegue advogado, você não consegue ninguém que queira ir para os municípios pequenos do interior. O pessoal quer vir para a capital, quer ir para Ji-Paraná, quer ir para Ariquemes, as cidades maiores. Então, hoje, os prefeitos têm muita dificuldade. Bom, mas nós vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com Vitorino Scherk, que é presidente da Associação dos Municípios de Rondônia e prefeito de Mirante da Serra, uma cidade no interior aqui de Rondônia. Estamos falando sobre as situações dos municípios, como gerir os municípios e essas questões das arrecadações e tudo que envolve a administração municipal. A gente vai a um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o presidente da Associação dos Municípios de Rondônia, ARON, Vitorino Scherk, que também é prefeito da cidade de Mirante da Serra, interior do estado de Rondônia, falando um pouco das dificuldades e agora falar um pouco, né, prefeito e presidente, com relação a essas manifestações das ruas. Como que o senhor, como até prefeito e também gestor aí dessa associação aí que envolve os municípios de Rondônia, como que o senhor vê essa questão? Olha, o povo está se revoltando com as coisas que estão acontecendo. Às vezes ele vai no hospital, ele não consegue um médico, às vezes ele vai... A escola hoje, a nossa grade curricular hoje tem que ser mudada no Brasil inteiro, está ruim, né? O aluno sai da escola, não sabe fazer redação, não sabe tabuada, não sabe um monte de coisa. Infelizmente está acontecendo isso. O aluno não pode reprovar, ele tem que passar. No meu tempo não era assim e hoje está assim. O que a gente vai fazer? Tem que mudar. O povo quer mudança, então tem que aparecer as mudanças. Eu sou a favor da manifestação. O que eu não sou a favor é de passar em frente à sua loja, ao seu comércio, à sua casa e quebrar seu portão e quebrar as coisas das pessoas e quebrar o órgão público. Até o órgão público. Quando você quebra um órgão público, estilhaça uma vidraça, aqui no tribunal, por exemplo, qualquer outro lugar, depois tem que pegar esse de mísero recurso que tem para saúde e educação e botar para consertar aquilo ali. Então você não está manifestando em favor do seu município, do seu estado. Você está manifestando contra, né? Então, a verdade, a manifestação é sadia, ela é necessária para que todos acordem, porque às vezes cai no marasmo e não acorda. Mas, na realidade, a gente precisa acordar. Tanto que acordou muita gente e também estão fazendo coisa a toque de caixa que também não é legal. Porque a toque de caixa, às vezes, você toca o bumbo e sai o som lá na frente diferente daquilo que deveria sair, daquilo que seria o melhor. E pode refletir negativamente, mas torcemos que seja positivamente. Que seja positivo. Agora, com relação ao portal da transparência,
que é uma exigência hoje de todos os órgãos públicos. Então, dado a lei, né, que dia 28 de maio, se não me falha a memória, foi o último prazo para os municípios colocarem no ar o portal da transparência. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual está envolvido e buscando esse portal para os municípios, trabalhando, cobrando dos municípios. Nós da ARON, da Associação Rondoniense do Município, dado a dificuldade que os municípios vêm passando, nós conseguimos fazer portal da transparência para alguns municípios, gratuitamente. Com os técnicos da ARON? Com o técnico da ARON. Nós temos um técnico de informática especializado na ARON e nós prestamos esse serviço para alguns municípios que ainda não tinha e não tem o portal de transparência. Fizemos para alguns municípios, porque as empresas privadas estão cobrando um valor até não acessível à grande maioria dos municípios, né? É um valor que para os municípios na atual circunstância não dá conta de pagar. Fizemos pela ARON para ajudar os municípios que sofrem essas dificuldades. A ARON também tem feito um trabalho de auxílio aos municípios na informação, para chegar a informação até o município, chegar aquilo que ele precisa fazer, que às vezes você não tem no município o técnico que vai acompanhar o processo do dia a dia, as mudanças na legislação, e a ARON, toda mudança que tem, a ARON faz os e-mails, faz mensagem, faz ofício e encaminha para os prefeitos, para deixar o município mais ou menos informado. Ele canaliza. Canaliza. E a gente tem feito também os planos de trabalho dos municípios para auxiliar na recuperação dos recursos, emenda parlamentar, também nos projetos de transporte escolar, fita e outros projetos do governo do estado e também do governo federal. Nós temos engenheiro, a gente não dá conta de fazer projeto para todos os municípios, mas a gente recupera alguns projetos, a gente ajusta alguns processos para ajudar os prefeitos. Então, os prefeitos têm na ARON a associação dos municípios, né, que a associação não é de prefeito, e sim dos municípios. Os prefeitos, os vereadores têm hoje na ARON um parceiro forte na busca de soluções para todos aqueles problemas que a gente falou nos primeiros blocos, né? A ideia da gente é fazer com que os prefeitos, se não conseguir viabilizar tudo que precisa, mas pelo menos uma parte a gente vai sanar e vai ajudando as prefeituras a romper essa época de dificuldade. É mesmo porque nem todos os prefeitos têm tempo, né, para estar vindo à capital, volta, que a distância é muito longa aqui. É verdade. Distância, você imagina você sair de Corumbiara e vir aqui, 2 dias de viagem, né? É complicado. Então, já enfrenta essas dificuldades aí. Agora, prefeito, e com relação a aterro sanitário, que há um prazo hoje, né? 2014, né? Exatamente. 2014 nós teremos que... não poderemos mais jogar lixo em lixões. Nós estamos numa situação caótica, na verdade. Começamos com um consórcio na região de Ouro Preto, na região de Rolim de Moura, Novo Horizonte, mas aí o Ministério Público detectou dificuldades no cumprimento da legislação por parte da empresa e por parte do consórcio. A gente hoje estamos trabalhando junto ao Ministério Público. Acabei de falar há pouco com o novo diretor da FUNASA de Rondônia, o Ivo Benites, foi nomeado, parece-me, essa semana, e nós vamos ter que sentar a ARON, os prefeitos, a FUNASA e também o Ministério do Meio Ambiente, os nossos parlamentares de Rondônia, para que nós possamos viabilizar recursos para fazer os aterros sanitários. Porque hoje, para você fazer um aterro sanitário no município do tamanho do meu, você gasta 1,5 milhão. O tamanho de Paraná, você gasta 8 milhões. Mas esse problema de fazer é uma coisa. E depois manter? Manter que é difícil. Exato, né? Porque depois é uma manutenção eterna. O povo não tem ainda o costume da reciclagem. O comércio, ele não sabe ainda que o município tem a obrigação de recolher o lixo das residências e não do comércio. E para o comércio hoje, a maior parte do lixo sai dos comércios, né? Dos órgãos públicos. Importante a conscientização também para já a coleta seletiva, né, presidente? Coleta seletiva. E se não fizermos a coleta nos 4 pontos, a gente pode fazer a coleta seletiva, que eu acho que seria muito mais fácil se o governo federal encampasse uma campanha de fazer a coleta do lixo seco e o lixo molhado, né?
porque aí é mais fácil do povo entender, né? entender. Ó, lixo seco aqui, o lixo molhado ali. Aí depois, na hora de você selecionar, o lixo seco não misturou com molhado, acabou tendo facilidade, né? Então, eu quero crer que seria uma campanha que nós temos que começar e não sei onde nós vamos parar e o que vai acontecer com a gente nesse período que a gente vai ter de tempo agora para resolver o problema do lixo. É grande. Eu conversei com o prefeito de Mirante da Serra, interior de Rondônia, e presidente da Associação Rondoniense dos Municípios, ARON, Vitorino Scherk. No programa de hoje, falou sobre as dificuldades e até mesmo algumas viabilidades dos municípios, especialmente dos municípios de Rondônia, dos 52 municípios de Rondônia, com relação à sua gestão de recursos e gestão pública. O Justiça e Cidadania fica por aqui, mas antes você também pode sugerir pautas através do e-mail ascom@trt14.jus.br ou nas redes sociais que estão aí em seu vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.